Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, onde você estiver, que o Senhor possa ministrar de uma forma poderosa ao seu coração e falar com você nessa noite. Quero agradecer à irmã Gisele Lima, que se tornou membro aqui do canal. Seja bem-vinda à família Minuto com Deus. A irmã Gisele é uma colaboradora, já administra alguns grupos do WhatsApp e agora se tornou membro também. Eu quero agradecer, aproveitar para agradecer a todas as pessoas que compartilham as mensagens Minuto com Deus com os seus contatos. Nós somos um ministério independente, somos daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Não existe uma grande igreja por trás do nosso ministério que sustente o nosso ministério. Então, todo o apoio que nós recebemos, ele vem das pessoas que, de uma forma voluntária, espontânea, ajudam a gente, compartilhando as mensagens. As pessoas criam grupos no WhatsApp, compartilham nas suas redes sociais. Então, tudo isso, desde 2014, quando eu comecei a produzir mensagens aqui para as redes sociais, tudo isso faz com que o nosso ministério se sustente e seja tão proeminente e consiga fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Obrigado, irmã Andréia Santos, pelo superchat. Que Deus te abençoe. Eu oro por você e sua família. Irmã Andréia também está sempre nos apoiando aqui no superchat. E é uma forma também de você nos ajudar durante a transmissão. Aí no chat do YouTube aparece uma mensagem chamada superchat e você pode destacar o seu comentário, o seu pedido de oração, qualquer coisa que você queira comentar durante a nossa transmissão. Então você tem essa ferramenta. Eu peço que você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva. No nome de Jesus, que você possa se inscrever, porque isso nos ajuda. Nós já somos 2 milhões de inscritos no YouTube. Lá no Instagram, nós somos 144 mil. Obrigado, irmã Magali Sassi. Deus abençoe a sua vida poderosamente, onde você estiver, você, a sua família. Obrigado pelo apoio de sempre. Os irmãos aí que estão acompanhando pelo Facebook também, eu quero agradecer a sua presença, pedir que você coloque o seu like, o seu pedido de oração. Eu leio depois os comentários, eu tenho esse costume de ler os comentários. E aqui no Instagram, deixa eu acenar para algumas pessoas aqui no Instagram também. Pessoas que nos acompanham carinhosamente, que acompanham as nossas postagens. Eu peço que você que está nos acompanhando, escreva o seu nome, o seu pedido de oração. Nesse momento, irmãos, muitas pessoas não estão se reunindo fisicamente. Não estão se reunindo presencialmente nas igrejas, por vários motivos. Não somente por causa da pandemia, mas por uma série de fatores. E nós temos o privilégio de termos essa ferramenta que são as redes sociais para nos comunicarmos aqui, para termos esse momento de comunhão. Irmão Ronaldo Novaes, indo para o trabalho, Deus te abençoe, meu querido. Bom trabalho para você, que Deus abençoe toda a obra das suas mãos. Eu não sei qual é o seu trabalho, mas que você seja abençoado ali, onde você estiver. Obrigado, irmã Jocelina Rodrigues, pelo superchat. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Então, eu estava dizendo que
muitas pessoas não estão se reunindo presencialmente por uma série de questões que eu não vou enumerar aqui. Mas para a glória de Deus, nós temos essa ferramenta aqui, onde nós podemos nos reunir de uma forma virtual e compartilharmos a palavra e orar uns pelos outros. E isso tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso para mim, para minha família, para minha esposa e para muita gente que acompanha aí Minuto com Deus. Vira essa lâmpada para mim só um pouquinho, por favor, pro lado de cá, querido. Não, isso. Tá com pouca luz aqui no YouTube. Então, irmãos, esse é um momento que é um momento de culto. É um momento de culto. Ah, pastor, mas para ser culto tem que ser lá na igreja, tem que ter o louvor. Eu concordo com você que é muito mais gostoso a interação de uma forma pessoal. No domingo passado, nós fizemos uma ação social aqui, juntamente com o Projeto Romper, que é um projeto social que nós apoiamos aqui em Belo Horizonte, e nós reunimos aproximadamente umas 25 pessoas, né, querida? E foi maravilhoso aquele momento de comunhão. Só que, para o culto Minuto com Deus, eu sei que tem pessoas de muitos lugares que nos acompanham. Então, não faria sentido eu fazer um culto presencial aqui, limitado a um número X de pessoas, e deixar de alcançar você que está aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Amazonas, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na Austrália, em vários lugares onde essa mensagem alcança. Então, eu dou graças a Deus que eu tenho essa ferramenta. Eventualmente, esse ano, a gente pretende fazer alguns cultos, alguns eventos, e isso vai ser divulgado aqui. E vai ser bênção, eu creio, no nome de Jesus, porque é sempre bom a gente se reunir no nome de Jesus. Mas, certamente, nós não vamos conseguir reunir 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, como a gente tem a possibilidade de reunir aqui nas redes sociais. Então, agradeça a Deus por esse momento. Eu falei hoje lá no Instagram, se você tem a oportunidade de visitar uma igreja séria, que esteja próxima à sua casa, de servir a Deus numa comunidade, de se envolver com a obra de uma forma direta, faça isso, no nome de Jesus. Você deve fazer isso, isso traz vida para você, isso ajuda você na sua vida espiritual. Mas mesmo assim, não deixe de acompanhar o nosso ministério. Eu tenho tentado aqui pregar a palavra de Deus. Eu tenho tentado levar a palavra de Deus de uma forma clara, objetiva, genuína, sem nenhum apelo, sem nenhum sensacionalismo. Então continue com a gente aqui, ó. Tem irmãos que são parceiros do nosso ministério, que acompanham a gente de vários estados. Só que eles sempre estão aqui nas transmissões e eu dou total liberdade para eles. Olha, sirva a Deus aqui, pode ofertar, tenha liberdade de ofertar quanto você quiser, de entregar o seu dízimo, mas se tiver a oportunidade de estar aí numa igreja local, faça isso também. Querida, a lâmpada do YouTube deu uma travada, voltou, glória a Deus por isso. Obrigado, irmã Daniela Matos, que acabou de se tornar membro. Deus te abençoe poderosamente. Seja bem-vindo, família Minuto com Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Capítulo 2, aliás. Eu vou começar no capítulo 2 e vou continuar a leitura no capítulo 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. É o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis. Abra sua Bíblia. Irmão Maciel Feitosa, acabou de se tornar membro. Obrigado, meu querido irmão. A gente tem falado muito nessa questão de se tornar membro do canal aqui no YouTube, porque o YouTube está fazendo algumas mudanças e os canais que são relevantes
eles serão reconhecidos pelo número de membros que eles têm. Então vai ter assim alguns privilégios, algum tratamento diferenciado do YouTube para aqueles que possuem bastante membros. Por isso que a gente está tentando alcançar aí uma marca significativa, né, de membros para nos ajudar. Deixa eu fazer a leitura com você. Êxodo capítulo 2. O tema da mensagem de hoje é o poder de um clamor. O poder de um clamor. Eu quero iniciar com Êxodo capítulo 2, do verso 23 ao verso 25. Diz assim: muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. O seu clamor subiu até Deus. Os israelitas estavam sofrendo, gemendo debaixo de uma opressão, debaixo de uma escravidão, mas eles não deixaram de clamar ao Senhor. E o texto diz que o seu clamor subiu até Deus. Olha o Espírito Santo já falando ao seu coração aí. Verso 24. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Nós podemos clamar a Deus que Ele nos ouve. E Deus, Ele possui uma aliança conosco. A aliança que Ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, Deus haveria de renová-la aqui com Moisés. E até hoje Ele renova, Ele respalda essa aliança que fez lá no passado conosco. E hoje essa aliança, ela é firmada em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se entregou por nós, era Deus cumprindo a promessa de que um dia nós seríamos libertos, nós seríamos redimidos, nós seríamos resgatados. O sangue de Jesus nos liberta. O sangue de Jesus nos dá livre acesso a Deus. O sangue de Jesus nos livra das garras de Satanás. E o verso 25 diz assim: Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Aí agora eu vou ler a partir do capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Eu já agradeci aqui o superchat da irmã Jocelina. Se eu não tiver agradecido, agradeço agora. Deus te abençoe, minha irmã, poderosamente, em nome de Jesus. Diz assim o texto, Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Eu vou ler o texto e vou comentando aos pouquinhos aqui. Se você puder, abra a sua Bíblia. É importante você ter a sua Bíblia em mãos. E, se puder, marca ela aí, aquilo que Deus falar com você. Amém? Assim diz o texto. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. A vida de Moisés pode ser dividida em 3 partes. 3 partes de 40 anos cada. A vida dele começa com um acontecimento que poderia até ter se tornado uma tragédia, quando a morte foi decretada pelos governantes do Egito. A população dos hebreus começou a crescer muito. E os governantes do Egito perceberam isso e disseram entre si: vamos matar todos os meninos que nascerem dos hebreus, porque eles estão se tornando fortes e numerosos, e eles podem se tornar uma ameaça para nós.
E aí Faraó mandou matar todos os meninos. E nessa leva aí, nasceu Moisés. Só que a mãe de Moisés, ela escondeu Moisés por 3 meses. A mãe dele escondeu ele por 3 meses. E depois de 3 meses, ela colocou Moisés num cesto e colocou aquele cesto no meio do rio. Eu imagino que com muito pesar ela deva ter feito isso, e na esperança de que alguém encontrasse o menino. E Moisés estava ali boiando no rio, quando a filha de Faraó vê aquele cesto boiando e se aproxima. Ela pede que as suas criadas tragam o cesto até ela, e ela vê uma criança ali. Só que no meio das pessoas que presenciaram aquele evento ali, quando aquela filha de Faraó encontra com o bebê, estava a própria irmã de Moisés, Miriam, estava ali. E olha só como que Miriam foi usada por Deus naquele momento. Deus tinha um propósito na vida de Moisés que precisava se cumprir, por isso Moisés tinha que ser resguardado da morte. E Miriam, então, chega para a filha de Faraó e diz assim: olha, eu sei de alguém que pode cuidar desse menino para você. E ela diz: olha que maravilha, manda chamar então manda chamar essa pessoa. E Miriam então traz a própria mãe de Moisés. Então a filha de Faraó entregou o próprio Moisés, que havia sido abandonado no rio, para a mãe que havia abandonado ele. E Moisés é criado ali pela própria mãe, só que agora de uma forma oficial, sustentado, pelo governo do Egito. Então, veja o cuidado de Deus na vida de Moisés, preservando a vida dele, colocando ele ao lado da própria mãe, que por força das circunstâncias o havia abandonado. Ela não abandonou Moisés porque não queria criá-lo, mas porque temia que ele fosse descoberto e que ele fosse morto. Mas Deus age de uma forma maravilhosa na nossa vida quando ele tem um propósito. Presta atenção. Quando Deus tem um propósito, Deus faz de tudo para que esse propósito se cumpra. Ele é poderoso. Deus não opera num nível natural, mas num nível sobrenatural. Ele age da maneira que ele quiser. Ele coloca pessoas no nosso caminho da maneira que ele quiser. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Talvez você está aí passando por um problema e você não sabe como que isso será solucionado. Se você já fez tudo o que estava ao seu alcance, o que você precisa fazer agora é entregar esse problema nas mãos de Deus e dizer para ele: Senhor, o que estava no meu alcance eu fiz. Agora eu entrego essa situação em tuas mãos. Só isso, irmãos. E deixa Deus agir. Deixe que Deus opere segundo a vontade dele, de acordo com o que ele quiser fazer